Meus amados, Cris, como estão vocês? Olha só, dia 8 de janeiro de 2026. Um forte abraço a todos vocês. Estamos aqui. Aqui é o seu irmão João te chamando, falando para vocês, um lugar muito frio. Um casaco aqui, fez roupa. Meus Cris, que eu tenho para vocês, trazendo aqui um profeta que eu já sigo muitas vezes, né? Isso aqui, enormes, devastações enormes estão para acontecer. O título em inglês seria Alerta para 2026. Deus mostrou para ele grandes devastações chegando, mas não tenha medo. Né? Eu só coloquei devastações enormes estão para acontecer. Esse aqui é o profeta que eu peguei dele, ele não tem. Ele fala unknown prophet, quer dizer, o profeta sem nome. E quando eu trago para vocês esses profetas, tá, significa que a palavra que ele fez, tá? Eu quero deixar isso aqui seguro para aqueles que obedecem o Senhor e testam as vozes. Né? Eu sou Jesus. Testam as vozes. Eu só queria falar para vocês que sim, eu faço meu trabalho, eu levo meu trabalho muito a sério, e que sim, todos aqueles que vão lá, que Jesus falou isso, falou aquilo, Deus falou isso, eu sou altamente crítico nessas coisas, tá, mano? Altamente crítico, porque quando eles começam a falar, sabe, sou Jesus, é mesmo? Vamos ver se você é mesmo, sabe? E se você já está no canal já há um tempo, sabe, que tem 8 anos que o Senhor tem falado isso. Meus filhos testem as vozes, que tem muito, muito Jesus lá que não é ele, tá? Mas eu sei, é muito difícil para alguns irmãos, né? Escutem as vozes e logo começam a chorar, aquela coisa toda. Não estou dizendo que é ruim, mas não faz aquilo que Deus falou para fazer. Se você falar, João, como é que testa as vozes? É muito simples, é como eu testei uma vez a Jezebel. Você fala, eu falei para ela, você acredita em Jesus? Ela falou, claro que eu acredito. Então, muito cuidado, porque isso não é o suficiente para tapar a boca dos malignos, tá, mano? A Vicky falou uma vez, que falou isso também, a Vicky falou Jesus o Nefilim falou, sim, eu acredito. Mas ela falou, no caso dela, ela falou, eu tenho que começar a falar Jesus Cristo. No meu caso, eu falei só Jesus e eu estou todo alegre. Eu sabia que era um demônio, fantasiado, uma senhora de idade, caminhando assim com muleta. Né? Aí eu falei para Jezabel, eu falei, você acredita que Jesus veio na cara e morreu pelo nosso pecado? Ela fechou a cara assim, fechou a cara na hora, não consegue falar. Então aqui está para vocês as vozes que vêm, vocês podem sempre teste essas vozes baseado no sangue de Jesus, o que ele fez, que é para pagar os nossos pecados, eles não vão admitir, né? Então eu queria deixar bem claro para vocês que eu levo meu trabalho muito a sério. E quando eu trago o profeta assim, significa que a mensagem que eu trouxe aqui para vocês é que passou por mim, não é porque todas as mensagens que o profeta fala, tá? Mas o Senhor já tem mostrado isso para mim no início da minha caminhada, quando eu detectei a voz de Satanás falando que era Jesus, eu jogava, não ouvia mais o profeta. Eu tinha de aprender do Senhor que não é o profeta, é as mensagens que ele vem, fala e como elas não são testadas, eles vêm e falam, né? Então eu só queria falar aqui para os irmãos que João, será que você está fazendo seu trabalho e tal, tal? Porque se eu trago aqui para vocês, apesar da voz não ter falado comigo, é quase a mesma coisa, né, mas quando eu venho e falo assim, diz o Senhor, quase a mesma coisa, né? Mas podem ter certeza que eu escuto, entendeu? Eu trago para dentro de mim, eu começo fazendo, às vezes eu espero um dia, dois, eu fico ali, tal, tal, tal. Ah, é claro que eu sou falível, mas eu gostaria de falar para vocês que eu estou fazendo meu trabalho, tá? Sempre gente nova no canal. E eu peguei essa mensagem desse profeta aqui, sobre 2026, ele falou alerta sobre 2026, foi essa mensagem aqui. Eu ouvi essa mensagem dele aqui hoje, um novo começo, tá? E assim que ele vai falando, como eu te falei, eu já trouxe para dentro de mim cada palavra, cada segmento e tal, e parece que foi bem, parece com a mensagem do Senhor, mas eu vou voltar lá ainda e dar uma averiguada, porque é uma mensagem muito, muito bacana, mas bacana não significa nada para mim, tá? Porque o inimigo é bacana, né? Oh, desculpa, ele se faz de bacana. Né? Mas se for, eu passo aqui para vocês, eu não tenho nenhuma mensagem ainda. Essa do profeta, não, essa é essa aqui. E ele fala bom dia pessoal, ele começa a falar. O senhor fala aqui de parábola de 4 vulcões, que entrando em erupção na Terra, isso aqui é uma visão que ele teve. Depois dos quatro vulcões, ele viu um outro um pouco distante,
Ele viu esses três vulcões que estavam um perto do outro, depois ele viu um vulcão mais distante. Eu fui aqui no Google Maps, né? Eu vou aumentar aqui para vocês. Esses três vulcões, eu acredito que esse aqui tá, é a Rússia, você vê que eles são colados um com o outro, né? A Rússia, a China e a América do Norte, tá? Desculpa, a Coreia do Norte, tá? Então você vê um, dois e três, você vê que eles estão bem colados. A China está colada na Coreia do Norte, até a China, você vê que aqui está a Rússia, os três são colados. Esse outro vulcão que ele viu mais distante, eu acho que aqui é o Irã, tá, mas é o Irã que está fazendo os quatro vulcões. E depois ele viu um grande terremoto, o senhor vai explicar as parábolas sobre isso aqui. Ele viu um grande terremoto começando a acontecer também, em uma terra, o senhor vai explicar essa terra, e ele viu também uma nuvem negra de tempestade vinda em minha direção. E agora sim o senhor começa a conversar e falou, e ele pergunta para o senhor, e eu perguntei ao meu pai, ele chamou pai, o senhor, se aquilo era mais alguma coisa, se havia mais, ele disse que continue a observar, e os três vulcões, o senhor simplesmente colocou a mão e tampou os vulcões, o senhor vai explicar essa parábola, e depois os quatro vulcões, ele tampou os quatro vulcões. Ele falou também sobre o terremoto que tinha rachado, ele viu a mão do Senhor indo lá e cobrindo, fechando a falha desse terremoto, essa grande fenda que o terremoto fez, e a nuvem negra que veio, ela também dissipou. Então, essas quatro coisas aconteceu, o Senhor cuidou disso. E ele fala, e o profeta fala, pai, porque o Senhor está mostrando isso? Assim diz o Senhor, filho, muita coisa está acontecendo neste momento, causando inquietação e devastação entre o meu povo, ao redor do mundo, aqueles que são determinados a tomar o controle desta terra e governá-la como se fosse sua. Sim, amado. Rússia, China, Coreia do Norte não querem governar, principalmente a China, como se a terra fosse deles. O senhor explica? Os quatro vulcões representam os quatro principais países que estão promovendo isso. Países. Três são próximos dos outros e há um que está mais distante. Então, isso aqui é a Rússia, China, Coreia do Norte e Irã, que eu acredito, né, irmãos? Os três são colados e o outro é um pouco mais distante. Mas todos os quatro estão à beira de entrar em erupção, como os vulcões fizeram, lançando destruição e detritos que serão devastadores para aqueles que vivem em sua área de habitação. O grande terremoto está em outro país. Este país está prestes a ser atacado por dentro e haverá uma tentativa de dividi-lo para causar a devastação e permitir que aqueles que desejam o poder que não lhes pertençam assumam o controle. Isso aqui é os Estados Unidos, ele vai falar isso aqui agora. Você vê que hoje atacaram lá o ICE, e o ICE atirou a mulher morreu, e grande coisa, e está prestes a acontecer, e vai continuar falando aqui, o que tem sido falado há tanto tempo ali, para ver que esse país, eles estão querendo rachar esse país, né, entre o bem e o mal, vai ser implantada a lei marcial, aquelas coisas tudo, né, mano? O clima de raiva do pessoal entre o bem e o mal é muito grande, tá, mano? É muito grande. É muito grande. Continuando, ele fala, as nuvens de tempestade representam uma situação completamente diferente. Elas representam a tempestade real que está ocorrendo em sua atmosfera. Todos estão começando a questionar seu clima com razão. Então, isso aqui é o clima, né, mano? Que está sendo controlado pelo homem. Já tenho falado sobre isso antes e eu falo de novo, os rios atmosféricos despejando quantidades massivas de chuva. Por que isso está aumentando agora? O senhor pergunta? Foi inacreditável aqui, irmãos. A quantidade de água que caiu também aí na Rio Grande do Sul e em outros lugares, né? Por que não se tornou tão persistente quanto é agora? Porque o homem ainda está determinado a saber mais do que os criadores da atmosfera sobre o que deve ser feito. Homem, diz o Senhor, você é minha criação. Se você simplesmente caminhar comigo, diz o Senhor, mas desde o princípio você queria ser Deus, diz o Senhor. Isso não vai acontecer. Eu sou Deus e eu vou permanecer Deus. O Senhor continua. Agora me escute. Aqueles países que apareciam como vulcões serão extintos pela minha mão. Lembre-se que eu uso vocês, amados, meu povo, diz o Senhor, para realizar a maior parte do meu trabalho. Mas nessa situação, você vai também
me ver agindo contra eles, pois eles estão determinados que eles vão fazer a vontade deles. Então você, como a noiva do Senhor, né, eu não ponho essa honra em mim, então vocês, como a noiva do Senhor, como remanescente, vocês vão fazer a obra do Senhor, mas o Senhor falou, tem certos trabalhos que eu pessoalmente vou fazer, como ele falou aqui, né, que é tampar a boca dessas 4 nações, né. Sim, vai haver uma erupção, mas eu estou dizendo isso agora para que você não tema, diz o Senhor. Eu, com o meu povo, e isso incluindo muitos que ainda não me conhecem, mas eles vão se mover na medida que eu direciono eles. Isso aqui é o mover da noiva. Nós vamos tampar essa erupção como se ela colocasse, como eu colocasse a minha mão sobre as velas. Estejam atentos e lembre-se do que eu lhes digo. O terremoto ou a divisão desse país que eu estou agora, e o Senhor fala assim, é este país, será sentido e vai parecer ter começado, mas eu, diz o Senhor, não permitirei que se alastre como aqueles que querem controlar, desejam. Novamente, eu vou usar o meu povo para esmagar esse terremoto, mas eu também vou agir de maneiras que ninguém poderá negar. Isso foi feito pela minha mão, diz o Senhor. Então, o Senhor, quando brotar na noiva e ele começar a agir no mundo, né? Ele vai parar muito dessas coisas, tá, mano? Muitas dessas coisas. A grande guerra mundial, como falado nos livros de profecia que eu falei para você, vai ser depois dos 40 dias da colheita, que eu vou continuar falando sobre isso. Mas agora é o tempo do. Eu posso até mostrar aqui, né? É o tempo da. Eu não quero ficar muito fora do contexto aqui, mas eu trouxe isso aqui para os nossos, que eles possam ver o que está falando. O Senhor está falando que nós estamos nesse tempo de preparação da colheita, tá? Mas isso aqui, o remanescente vai andar na terra, tá? Isso aqui é o tempo da colheita, que é os 40 dias. E é aqui que os remanescentes, tanto no seu governo como em qualquer lugar, vai corrigir os corruptos e colocar as coisas erradas no seu lugar, tá, mano? Então esse é o tempo que o Senhor está falando aqui. Eu vou usar o meu povo para esmagar o terremoto, ou seja, a divisão, o mal que está querendo subir aqui nessa nação dos Estados Unidos, ou talvez não, vai ser também ao redor de todas as nações do mundo, porque esse é o tempo do Senhor, é o tempo dos remanescentes. Mas chegar uma hora que ele mesmo vai fazer com a própria mão dele. O Senhor falou, o meu homem, ou seja, o enviado, está no controle, mesmo parecendo que ele esteja lutando uma batalha, mas ele não está lutando sozinho. Isso aqui é óbvio que ele está falando do presidente Trump, ele já falou várias vezes, eu enfiei o presidente Trump. E sim, eu vou juntar de novo a nação, mesmo parecendo que isso é impossível. Nada é impossível para mim. Então, tanto aqui nessa nação, como acredito na sua nação aí, o Senhor vai colocar as coisas em dia, porque Ele vai preparar a colheita para ser colhida, né, mano? É o tempo do Senhor. Então, agora é a hora, mano. Agora é a hora de aceitar o Senhor. Se você não conhece o Senhor, aceita o Senhor no seu coração. O Senhor continua, quanto às tempestades, infelizmente haverá mais devastação. Tempestade que ele fala é o homem controlando o clima, tá, mano? Quanto às tempestades, infelizmente haverá mais devastação e perda de vidas por causa delas. O Senhor continua, porque aqueles que estão no poder simplesmente não vão me ouvir. Escute isso, diz o Senhor. Isso vai durar mais um pouco antes que eu tome uma medida drástica para pôr um fim nisso. E mesmo assim levará um tempo para a natureza se recuperar do que o homem tem feito com ela. No entanto, ela vai se recuperar. O Senhor andou aqui na frente, tá? Ele prepara a colheita, depois ele colhe a colheita. Nós temos o tempo do anticristo. Aí ele vem aqui, como está escrito nas nuvens, ele desce aqui no monte, e é quando ele começa a consertar a terra. Mas o Senhor falou que desse ponto em diante aqui, né, depois que ele voltar, depois da Armagedon, ele está dizendo que a terra vai demorar um certo tempo, porque vai estar acabada, né, mano, com os homens e o anticristo no poder, né? Como o Senhor mesmo falou, haverá um tempo, ele vai deixar a terra se recuperar, logo aqui quando ele estiver já em seu trono em Jerusalém. Apesar do que muitos dizem sobre o arrebatamento ser iminente, ainda há algum tempo, vocês ouviram o que eu falei aqui, queridos? Aliás, você ouviu o que eu falei que o Senhor está falando? Porque todo mundo aqui, todo mundo exagera, né? Mas muitas pessoas, muitos irmãos
falam que a qualquer hora é arrebatamento, e eu sempre falei que não é, né? Eu sempre falei que não é, que nós estamos no tempo de colheita, a esse tempo que nós estamos agora é o tempo que vai ser conhecido como a preparação da colheita, o arrebatamento vai ser depois de 40 dias aqui, tá? Na glorificação, e aqui está, da própria boca do Senhor, tá, queridos? Apesar do que muitos dizem sobre o arrebatamento ser iminente, ainda há algum tempo, mano. Estamos olhando aqui para o tempo de 2028, porque haverá um tempo e tempos, 3 anos de preparação da colheita. O que eu estou lhe dizendo nesta noite não é para causar medo, diz o Senhor, embora aqueles que temerão, porque eles se concentrarão no que eu disse que vai acontecer, e não no que eu disse que impedirá que isso aconteça. As pessoas, o Breno até fala isso, tem duas moedas, né? Então, a moeda se pode ir lá do lado do Senhor, outra moeda do lado das coisas. Os dois vão acontecer ao mesmo tempo, tá, mano? Devastação vão acontecer na Terra enquanto os remanescentes estão andando nessa Terra, os dois acontecendo ao mesmo tempo, tá, mano? É por isso que eles vão estar aqui andando na Terra, não? É por isso que eles vão estar andando aqui com o poder do Senhor, né? Sobre profecia, né? Continua no canal, eu vou continuar falando sobre isso. O Senhor continua. Em tudo isso, meus filhos, orem. Vocês já sabem agora as coisas que vocês precisam orar. E pelo que precisam orar, orem então, diz o Senhor. Enviem as suas orações a mim. Vocês podem dizer, por que orar se você já sabe o que vai acontecer? O Senhor fala, ainda há o fator do tempo e a rapidez com que eu realizo as coisas. E as suas orações têm muito a ver com isso. E lembre-se, eu lhes digo isso porque eu quero que vocês descansem na certeza de que eu tenho lhe dito para que vocês não se preocupem e nem tenham medo. Olha, o Senhor sempre fala isso, tá? Ele vem falar as coisas que estavam a acontecer e ele fala, sempre focaliza em mim, fica de olho em mim, fica de olho em mim. Ele vai continuar falando isso aqui nesse canal, cada vez mais, concentrar no Senhor com as coisas horríveis acontecendo lá fora, né? Hoje uma mulher foi morta, como eu te falei, tentando parar uma das polícias aí. Acontecendo demais. O Senhor continua, não para que tenham medo, porque eu amo vocês. É importante para o Senhor, tá, amado? É importante para o Senhor que nós confiamos nele, que a gente não tenha medo. É importante para ele, né? Porque nós estamos no branco, sobre a mão dele. Muito obrigado, Pai, pela sua mensagem, que cobrir essa mensagem, que eu mando a visibilidade, que nem inimigo, nem o computador deles, a pessoa de má fé, veja o conteúdo desse vídeo. Abençoe e santifica esse vídeo, Pai, que vá para todos os corações desta terra, todos reconheçam que o Senhor é um Deus bom, um Deus que nos ama do jeito que nós somos. Nós temos que conhecer o Senhor e o Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela mensagem. No nome de Jesus, abençoe e santifica essa mensagem, seus propósitos. Amém, amém, amém. Ficamos aqui até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.